Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo tempo. Obrigado por fazerem parte aqui da live conosco. É o Acácio aqui falando com vocês. Mais uma vez, para a gente fazer essa live sobre investimentos. Nós vamos falar de cenário econômico, um pouco das carteiras, junto com a XP e a consultoria Aditus. Hoje, quem vai estar conosco vai ser no lugar do Thiago, que é nosso gestor, que está ausente por férias. É o Eduardo Bujan, da XP, parceiro, a gente está sempre em contato, e o Guilherme Benites, que vocês já conhecem, da consultoria Aditus. O nosso ritmo vai ser o mesmo, o Eduardo vai apresentar um pouco do cenário e passar um pouco das carteiras, e as dúvidas que vocês tiverem a gente responde ao final e vocês podem deixar aqui no chat, tá? Obrigado pelo tempo de vocês e ficamos aqui à disposição, uma boa reunião. Eduardo, obrigado. Boa tarde a todos, obrigado, Cássio, pela introdução. Como o Acácio comentou, pessoal, eu trabalho aqui com o Thiago na XP, tenho quase 15 anos de experiência com gestão de recursos institucionais, aqui, como desse fundo, no dia a dia das carteiras também. Vou passar para vocês um pouquinho da nossa visão de cenário, um pouco do que a gente vem fazendo esse ano, e depois o Benito, nosso amigo, ele vai falar um pouquinho também sobre performance e mais alguns detalhes importantes, tá bom? Como assim, eu acho que a gente não tem também um tempo enorme aqui, eu vou tentar resumir um pouco e fiquem super à vontade para deixar as dúvidas, como o Acácio colocou, e a gente consegue aprofundar no que vocês quiserem, tá? Eu queria começar falando de Brasil e puxar desde lá do ano passado. Quando a gente olha em abril do ano passado, começou a ter um movimento no mercado financeiro de muito pessimismo sobre o futuro da economia brasileira. E esse pessimismo estava muito focado na questão fiscal. O governo se mostrando um pouco comprometido com essa agenda fiscal, isso na visão do mercado, né? Aumentando muito os custos de uma maneira geral e dando poucas soluções no sentido de cortar esses custos ou de aumentar a arrecadação. E os ativos brasileiros começaram a performar muito mal a partir de março, abril do ano passado. A bolsa caindo, os juros abrindo, né? Nossa moeda desvalorizando frente ao dólar, e essa foi a atuada. E no finalzinho do ano passado, tava aquela promessa no ar do Haddad de vir com um pacote fiscal que ia solucionar em parte esse problema que estava afligindo tanto o mercado. O problema é que esse pacote que ele apresentou lá no final de novembro, começo de dezembro, na verdade saiu pela culatra o tiro, né? Na verdade ele saiu pior do que o esperado, veio até com aquela medida, né, de isenção de imposto de renda até R$ 5.000 e tal, e que na visão do mercado isso acabou sendo até pior do que melhor para as contas públicas. Então, os ativos sofreram muito e a gente fechou o ano passado com juros lá em cima, né, para cima de 16% o juro futuro, a bolsa em 118 mil pontos, o dólar lá estava 6,20 mais ou menos. Era um cenário muito ruim. O que a gente viu aqui na XP desde o começo desse ano? Que por mais que a situação aqui, de fato, ela fosse muito complicada, o preço importa muito. E a gente acha que houve um exagero nessa precificação. O mercado colocou uma situação, um preço nos ativos brasileiros, que, enfim, estava ficando muito apetitoso de começar a comprar. Mas você pergunta, quem é louco de comprar ativo de risco no meio desse furacão? Então a gente tem que tomar cuidado, porque por mais que estivesse barato, na nossa visão, ele podia continuar barato por muito tempo. E pior, né? Podia ficar mais barato ainda, porque de fato o prognóstico, de uma maneira geral, era muito ruim. Mas o que a gente viu acontecer esse ano? De fato, começou a ter uma descompressão de prêmio de risco aqui no Brasil, né? Ali em janeiro, fevereiro, Congresso em recesso, poucas notícias no fronte político. Naturalmente, os preços aqui começaram a melhorar um pouco. Então, a bolsa começou a subir, o juro começou a fechar um pouquinho. O dólar, né, saiu daquele 6,20 para 5,80. Então, só no cenário local, só de ausência de notícias, os preços começaram a convergir para algo que a gente achava um pouco mais razoável. E de março em diante,
a gente começou a se beneficiar de um fluxo lá de fora, um fluxo estrangeiro. Por quê? Com o Trump eleito, a princípio lá fora teve um otimismo muito grande no sentido de aquecimento da atividade econômica, existia uma preocupação com a inflação, uma preocupação também com o fiscal lá fora, mas, enfim, existia um certo otimismo. O que mudou um pouco a dinâmica, que foi muito importante a partir de março e abril, principalmente, foi a questão das tarifas do Trump, né? E nessas questões das tarifas, tiveram dois efeitos que beneficiaram o Brasil. Primeiro, o Brasil parecia um vencedor relativo nessa história, seja pela dinâmica que o Brasil já tem de comércio com os Estados Unidos, e seja porque o Brasil foi um dos menos taxados, né? O Brasil ficou naquela alíquota mínima que o Trump tinha determinado. Esse é o primeiro motivo. O segundo foi que o mundo inteiro ficou mais pessimista com relação a ativos americanos. Então, aquela alocação que sempre foi gigantesca, seja na bolsa, seja na dívida americana, no que for, começou a vazar um pouco para o restante do mundo. E no que vazou para o restante do mundo, para países emergentes principalmente, o Brasil apareceu como uma boa opção, porque estava barato justamente, né? E porque, como eu falei do primeiro motivo, o Brasil parecia ser um vencedor relativo nessa história, parecia ser menos pior, menos afetado do que as demais economias emergentes. Então, a partir de abril, a gente viu também um fluxo estrangeiro importante vindo aqui para o Brasil, principalmente para a nossa bolsa e para os nossos juros, né? A gente viu a NTNB nem tanto, né? A NTNB não fechou tanto, mas o juro futuro, né? O DI, que é o que o estrangeiro costuma comprar mais, ele também fechou bastante. Então foi bem importante. E sem falar da nossa moeda, né? A nossa moeda também valorizou um pouco mais perante ao dólar. Essa foi um pouco da temática de abril, e aí em maio, ao longo, na verdade, meados de abril, ao longo de maio, o Trump foi recuando nessa estratégia, né, de política comercial, e o mercado foi normalizando, os fluxos começaram a normalizar um pouco mais, e já trazendo um pouco para as últimas semanas, o que tem dominado muito mais as notícias, né, e as preocupações dos investidores no mundo como um todo, é muito mais a questão do cenário geopolítico, as guerras lá no Oriente Médio, o envolvimento dos Estados Unidos, como que isso afeta o preço do petróleo, né, o preço do petróleo é super importante para a inflação aqui no Brasil e no mundo como um todo, para a atividade de uma maneira geral. Então lá fora esse foi um pouco do que regeu os mercados nas últimas semanas. E aqui no Brasil, a partir do momento que essa discussão das tarifas que dominou, né, a discussão local, quando isso começou a arrefecer um pouquinho, a gente voltou a se preocupar com os nossos problemas aqui de casa, né, que é essa questão fiscal. Então, em maio, nós tivemos a questão do IOF, né, aquele anúncio do IOF, do aumento de impostos, que novamente decepcionou o mercado, porque o mercado sempre espera soluções que vão numa linha de corte de gastos e não numa linha de aumento de impostos, né, não de aumento de arrecadação. O problema não é aumentar a arrecadação, o problema, de fato, é gastar melhor. Essa é a leitura. Então, isso que tem dominado muito mais o noticiário, e esse é o ponto que a gente está, né? Aí deixa eu falar um pouco do que nós fizemos, né? Eu falei um pouco do cenário, o que nós fizemos ao longo desse ano, e depois eu vou falar o que a gente está vendo para frente, tá? Dito tudo isso que eu acabei de colocar, ao longo do ano, a gente foi se mostrando um pouco menos pessimista do que o mercado. Repara, eu não falei que nós somos otimistas, eu falei menos pessimistas. Não que nós não achamos que o cenário aqui no Brasil é bom, ou era bom, nada disso. A gente acha que é super complicado equalizar essa questão da dívida. Mas, como eu vinha dizendo, a questão do preço é importante, e por isso a gente, ao longo do ano, a gente aumentou um pouquinho o risco, né? A gente aumentou um pouquinho de bolsa, a bolsa estava muito barata e a gente conseguiu capturar um pouco desse upside que teve ao longo do tempo. Nós zeramos um pouquinho da NTNB mais curtinha, aquela NTNB 2026 lá praticamente já viram um sedimento no mexe, e a gente alongou um pouco a alocação em NTNBs, representando um pouquinho dessa nossa convicção maior. As NTNBs mais longas, elas tendem a capturar bem uma melhora de mercado que a gente acha que pode vir. E basicamente é isso. A gente está um pouco preocupado com crédito privado, tá? Crédito privado tem uma faca de dois gumes. É o seguinte, por um lado,
ele parece apetitoso nesse momento que a gente tem o Selic a 15, né? Selic a 15 desde a semana passada, dessa semana, desculpa. A gente tem 15% de Selic. Então, parece interessante você pensar em ter um retorno CDI mais alguma coisa. Só que o problema é esse mais alguma coisa, que é o que a gente chama de spread. E esse spread do crédito, na nossa visão, ele está muito espremido, ele está muito pequeno. Ou seja, a gente está recebendo um prêmio muito baixo para comprar crédito privado quando a gente compara com comprar um título público. E tem vários motivos para isso, daria para a gente fazer uma live inteira falando sobre os motivos do spread estar tão amassado no crédito privado. Mas, em poucas palavras, tem muito a ver com o enorme fluxo de dinheiro que foi para essa classe nos últimos anos. Os fundos multimercado não performaram bem, os fundos de ações não performaram bem, o juro está alto, como eu estou dizendo. Então, o dinheiro das pessoas físicas e dos clientes institucionais fluiu muito para essa classe. E, obviamente, né, lei de mercado, quanto mais foi comprando, o preço foi se ajustando. Então, hoje tem pouquíssimo prêmio e a gente tem muita preocupação em um cenário que já está acontecendo. Os fundos multimercado voltando a performar bem, os ativos, a bolsa voltando a andar, e os juros vai começar a cair. Provavelmente vai começar a cair a Selic no final desse ano, no começo do ano que vem, provavelmente no começo do ano que vem. Então, juntando tudo isso, parece que o dinheiro vai começar a sair da classe de crédito e isso vai impactar o preço. Então, isso preocupa um pouco a gente, foi algo que a gente viu acontecer em 2019. Então, na margem, a gente vem diminuindo um pouco a nossa exposição a crédito privado. Eduardo, posso aproveitar e inaugurar Claro, aqui a parte de debates da live, talvez um pouco, né, prematuramente, mas é que é muito interessante esse tema do crédito que você trouxe. Então, só também para aproveitar, foi a minha primeira intervenção aqui, né? A live está travada ou é a minha percepção? Você está ao vivo, eu estou te vendo normal. Então tá bom, é que aqui pareceu que estava tudo parado, desculpa aí, Agácio, mas aproveitando minha primeira intervenção aí, só fazer um comentário agradecendo aí a todos que estão presentes, né, e ao tempo aí de vocês. Mas vamos lá, Eduardo, só para esse assunto do crédito privado, né, se eu entendi bem, a grande preocupação de vocês, ela não é necessariamente com a saúde das empresas, né, você não está falando que assim, a minha preocupação com crédito é que eu vou ver aí algumas empresas quebrando. O que você está dizendo é que vocês estão preocupados que o preço desse crédito pode variar um pouquinho, ou seja, pode ser que eu esteja comprando as empresas mais caro do que elas deveriam valer. É um pouco nessa linha, só para a gente entender como que vocês estão com essa cabeça aí. Exatamente, Benítez, exatamente. A gente não está tão preocupado com a questão de a nível micro, ainda que com o cenário de juros mais altos, tem algumas empresas que são mais alavancadas, que são mais endividadas, que essas empresas elas podem se enrolar um pouco mais nesse cenário. Mas não é exatamente essa a nossa preocupação. Nossa preocupação Entendi. é exatamente como você falou. É mais uma questão de preço do que uma questão de saúde da empresa em si, né? Acho legal isso, até para que a gente, né, todos aqui na live tenham essa noção, né? Às vezes a gente pode aumentar um pouquinho ou diminuir um pouco, né, a exposição a uma determinada classe, não porque a gente não goste dela, mas porque a gente acha que o preço subiu demais ou, enfim, o preço está atrativo demais, né? E aí é o momento de entrar. Mas acho que o crédito é um pouco isso, né? Eu também tenho sentido isso do mercado. A gente tem visto uma ou outra pessoa um pouco mais preocupada, né? Uns mais confortáveis, enfim. Acho que o normal é isso, né? Se o mercado todo mundo tivesse a mesma opinião, não tinha mercado, né? Então, a gente vê opiniões diversas, mas acho que só para deixar esse recado para o pessoal de que, assim, não é... Ninguém aqui está antevendo, digamos, um novo evento como aconteceu em Americanas, tal. É mais uma questão aí de ajustes de preço e, de repente, não estar, né, na frente de um problema desse, se eventualmente vier, né? E se vocês me permitirem aqui... Não, por favor, Acácio, acho que a ideia é essa, né? Não, se vocês me permitirem, porque talvez menos de uma forma técnica, eu acho que o momento também econômico com esse nível de Selic que o Eduardo estava comentando, torna isso um melhor atrativo, em tese no Brasil, isso é o ativo livre de risco, né? Para qualquer conta de Sharpe, essas coisas, esse é o ativo livre de risco, né? Então, você olha naturalmente para isso. Buscar mais taxa do que isso,
sem tanta volatilidade, que eventualmente poderia ser ali o crédito, ele não tem esse tipo de risco de vol, né? Mas tem de default, de não pagamento. E acho que isso muda também essa perspectiva de olhar para esse tipo de ativo. E um outro agravante é que as empresas que estão crédito nada mais é que emprestar dinheiro para a empresa, e emprestar dinheiro para a empresa, ou a empresa tomar dinheiro no mercado de investidores a esse nível de taxa, é bastante difícil de qualquer empresa pagar e rolar sua dívida, enfim, eu acho que isso fica um grande desafio. Acho que a gente teve até alguns casos bem recentes de Braskem com uma situação mais complicada, e eu acho que muito por conta. Teve alguns outros eventos ali, acho que de investidores mais hostis, mas isso traz muito tempero para essa discussão sobre a alternativa de não olhar tanto para essa classe de crédito, essa classe de ativo. Eu concordo, Cássio. Te interrompemos muito, hein, Eduardo? Interrompemos, Eduardo, mas enfim, a gente, né, a live acho que é a discussão, então a gente pede desculpas, mas a gente vai continuar interrompendo, esse é o duro. Mas, Cássio, eu também gosto um pouco dessa sua abordagem, né, quando você diz, poxa, a gente também tem um juro bastante alto. Se a gente achar que para ganhar um juro que já é muito alto, mais um troquinho, a gente está correndo muito risco, talvez, né, é o caso de falar assim, poxa, para que eu vou correr mais risco, né, se ao invés de 15 eu vou ganhar 15,2? Ah, cara, quer saber? Eu acho que o 15 está de bom tamanho, né? Então a gente às vezes também tem que saber aí, né, o quão ambicioso devemos ser, né, num cenário como esse, né, que como bem o Acaso colocou, né, às vezes, né, o ativo livre de risco já está entregando aí suficientemente bem, né, aquilo que a gente precisa, tá? Não, e a gente reconhece isso da dificuldade. Eu sempre lembro sobre dos critérios que os participantes que ouvem essa live aqui para não usarem dessas preocupações ou desses cenários para operarem o seu perfil. Eu acho que perfil de investimento é uma coisa mais perene. É possível que um participante opte por um perfil diferente num determinado momento? É possível, mas eu acho que ainda assim precisa ser uma visão mais estruturada, olhando para o futuro. Eu vou dar um exemplo aqui. Eventualmente, alguém que tem experiência de mercado, já tenha vivido, e olhe por exemplo, para um governo que talvez não seja tão zeloso pela parte fiscal, que é o momento que a gente está vivendo. Essa pessoa, lá no início, ela pode falar assim, bom, eu acho que eu vou ficar um pouco mais conservador, porque eu não sei o que vai vir pela frente. Isso é uma forma de você se posicionar no perfil. Mas a pessoa que migra de perfil de uma maneira muito frequente por notícias mais de curto prazo ou políticas, isso deteriora muito a performance do seu perfil. Então, eu cuido para que vocês prestem atenção nesses nossos comentários, para que vocês... Isso não é uma exigência de posicionamento de ir para um perfil super conservador ou de um perfil mais agressivo. O Eduardo mesmo falou, para a gente mudar um pouco de classe de ativo aqui, que, veja, mesmo o Brasil tendo uma situação talvez doméstica aqui mais desafiadora do ponto de vista fiscal, porque o mundo está num outro momento ainda mais desafiador, numa perspectiva geopolítica, de guerras, faz com que os investimentos, porque o mundo todo investe, migrem para países emergentes, né? E aí ainda que o Brasil não seja um investment grade, ainda que a gente não tenha um radar para esses investidores institucionais globais, a gente recebe
um percentualzinho que seja, é muito fluxo para nós. E isso faz com que a nossa bolsa também dispare, tem um rally. O que eu acho, que às vezes a gente confunde até com um momento bom de mercado, é fato que as nossas empresas estão melhores posicionadas, elas estão melhores, com controle de gastos muito melhor, saíram da pandemia com muito mais controle de gastos, então elas estão bem posicionadas, mas não há ambiente nem para fazer investimento. Vejo um empreendedor hoje que vai fazer investimento, ele vai falar assim, pô, eu vou tomar um investimento, vou aumentar minha linha de produção para ganhar alguma coisa de diferença aqui, com o CDI a 15%, ele fala assim, não, vou esperar esse cenário melhorar. Então, isso é difícil até para o empreendedor. Aí ele já não rola a sua dívida, ele não toma dinheiro no mercado. Então, pode ter fluxo, como está tendo fluxo, organicamente para o Brasil por uma situação geopolítica. É óbvio que se a gente fizer uma lição de casa e o mundo de alguma forma melhorar, acho que isso se torna um pouco mais estável. E mesmo, vocês sabem, brasileiro aqui sabe, todos esses que estão aqui na live, e Benítez vai me ajudar muito mais com isso. O ano que vem, março, vai começar uma discussão sobre as eleições de 2026. Qualquer opinião, qualquer pesquisa que saia para qualquer outro, para uma mudança de governo, de esquerda ou de direita, mas uma mudança de governo vai disparar algum movimento na Bolsa. A gente sabe disso. Vai ser daqui para adiante, pode ter ralis por esse fluxo, pode ter alguma sinalização mais forte de um governo, eventualmente de direita, pode trazer até um cenário melhor local, mas essas são as situações que quem está, talvez no lugar do Eduardo ali, do Thiago, fica numa situação bastante desafiadora. Mas não é isso, Guilherme, eu acho que daqui a pouco a gente vai todo dia vai ter alguma novidade. E aí, Cássio, assim, a única coisa, eu concordo com você com relação às pesquisas e tal. A única coisa que eu quase falaria, assim, ó, de tudo que você falou, eu tenho uma certeza, eu só arriscaria dizer que eu tenho uma certeza. Não vai ser um movimento linear. De falar assim, olha, essa pesquisa saiu nessa direção, a próxima vai sair nessa direção mais um pouquinho, a próxima assim até acabar a eleição. Duvido. Eu acho que vai ter alguma coisa, vai vir, né, para um lado, vai vir para o outro, tem uma gangorra aí que vai acontecer, né? Então, é possível, né, que o Eduardo e o Thiago, ao longo do ano que vem, se divirtam bastante aí com todos esses desafios que certamente vão aparecer, né? E desculpa, Eduardo, tá contigo agora para você falar dos A gente vai deixar ele falar agora. Tá tranquilo, então, Eduardo, vamos lá. Não, imagina, acho que vocês levantaram alguns pontos que são importantes aí. E assim, às vezes é esperado, tem uma visão que eu acho que é equivocada do gestor de querer prever o futuro, né? O futuro ninguém sabe o que o Fed vai fazer, quando vai cortar juros, quando não vai. A gente não sabe quem que vai ganhar a eleição ano que vem. A gente não sabe nem exatamente quais são as reações, né, do mercado. Então a gente tenta evitar fazer apostas com relação a isso. O que eu acho que a gente tem que tentar se apegar são nos fundamentos, né? Então, e o fundamento normalmente tem a ver com o preço. Então, quando a gente olha para a bolsa, realmente a gente olha para as empresas a nível micro e olha o valuation das empresas, um desconto muito grande. O problema é que elas podem continuar com esse nível de desconto por bastante tempo, como a gente já está vendo. No caso dos juros, a gente vê esse juro futuro, juro real, né, a 7, 8% de juro real no longuíssimo prazo, por décadas à frente, também parece esquisito, né? Fala assim, poxa, o Brasil vai conviver com esse nível de juro real por tantos anos assim, a gente não tem história no mundo que nos conte que algum país sobreviveu com juros reais tão altos por tanto tempo. Então, assim, isso nos faz concluir que existe prêmio de risco para ser capturado. A questão é que você tem que estar alocado para poder capturar esse prêmio de risco. E tem muito a ver com o que o Acácio falou. Se você ficar tentando mudar e acertar, não, agora eu vou mudar para um perfil, vou mudar para o outro, agora você provavelmente vai perder, porque você não tem uma capacidade, assim como nós também não temos, de previsão do futuro. Então você tem que estar alocado, tem que ter paciência, e as classes de ativo, mesmo o crédito privado, como eu estou dizendo, tem um fator cíclico. Tem momentos que está melhor, tem momentos que piora, mas se você está alocado no longo prazo, em um bom produto, você vai conseguir capturar esse prêmio que eu estou dizendo. Assim, da minha parte, pessoal, é um pouco isso, essa é um pouco da nossa cabeça para frente.
Vai lá, Cássio, fica à vontade. Não, eu só ia comentar, acho que falando, porque para mim é muito caro esse ponto do perfil, mas eu gosto de trazer algumas metáforas. Para quem já, especialmente de São Paulo, para quem está em alguma região que tem alguma avenida muito grande, que tenha pelo menos umas 4 faixas, porque nós temos 4 perfis, não sei se você já se viu naquela posição, fala assim, putz, eu vou pegar aquela do lado. Aí você muda. Essa é boa. Justamente ela não anda. Então, é porque existem tem uma faixa mais à esquerda, que em tese é a mais rápida, mas em tese, porque ela deve te levar para o mesmo ponto de uma forma mais rápida, numa determinada velocidade. Mas em tese, a mais à direita deveria ser a mais lenta, mas com uma previsão talvez ali de chegada. Eu acho que é muito sobre isso. Mas a pessoa que mais muda de faixa, ou ela toma muito risco, porque ela pode bater, ou ela pode não chegar no lugar. Então, eu acho que aquela sensação, mas parece que sou sempre eu escolhendo a pior faixa. Essa é uma mensagem assim que eu queria que todo mundo pensasse muito bem sobre isso, por cuidado. E eu vejo aqui uma pergunta falando sobre para uma pessoa mais leiga, o próximo significa é melhor mudar para o conservador. É muito difícil saber isso. A minha recomendação nesse sentido, assim, você fazer uma reflexão sobre qual o seu perfil. E aí fica muito vago o que eu estou dizendo, mas então para tentar ajudar nessa tangibilizar, qual que é a distância que você está da sua aposentadoria, considerando talvez uma aposentadoria ali com 62, 65 anos? Qual que é a distância que você está disso? Você tem mais de 5 anos, você veja alguns ciclos econômicos que nós tivemos aí, com pandemia, com diversos eventos aleatórios e imprevisíveis, se recuperaram em 2 anos. Um evento drástico de pandemia. A gente hoje, lamentavelmente, é fato, a gente não está nem se assustando mais com guerra, acho que isso não está nem fazendo muito preço, e lamentavelmente isso está acontecendo, porque o ser humano vai acomodando e o mercado não opera muito isso. Então, mudar para o conservador é se você quer ficar 100% em renda fixa, mas tendo um pouquinho de volatilidade, porque renda fixa também tem volatilidade. Não quero ir em termos muito técnicos aqui, até porque o Guilherme e o Eduardo são os que devem falar sobre isso. Um tesouro IPCA, que é o título do governo, que é quando a gente empresta dinheiro para o governo pagar as dívidas dele, esse é um título que está pagando boas taxas, mas sofre muita oscilação na marcação ao mercado. Então, o perfil conservador, todos os perfis têm esse tipo de ativo. Mas o perfil conservador, ele tem mais esse ativo, porque ele não pode ter outros ativos mais risco, então ele sofre muito nessa marcação ao mercado. E a gente está vendo que está fechando um pouquinho isso. Então, essa resposta desse participante anônimo, se seria melhor migrar, eu acho que é essa reflexão. O importante é saber que quando existe um cenário adverso, o gestor e a gestora, o economista, eles têm um cenário, eles traçam uma perspectiva e eles posicionam a carteira. Então, quando você quando você toma uma posição mais conservadora e o gestor já está vendo um cenário mais conservador, ele reduz ele vai mais conservador e você vai também, então você dobra um pouco essa aposta. Não sei se eu me estendi demais, Guilherme, mas eu passo a palavra para você. Mas eu acho, Cássio, que eu gostei muito da analogia, né, das faixas, e outro dia eu estava numa live, né, em que também eu vi uma analogia que eu achei muito interessante, que eu acho que é uma que todo mundo conhece aqui, porque é algo tradicional aqui no Brasil. No final do ano a gente tem a corrida de São Silvestre, né, e me falaram uma coisa que eu achei muito interessante. Falaram assim, quem ganha a corrida de São Silvestre normalmente não é aquele cara que dispara em primeiro logo na largada,
né? Esse cara, ele fica para trás, porque na verdade é uma corrida longa, né? Ele gasta muita energia e ele não aguenta, né, aquele ritmo para sempre. Normalmente quem ganha a corrida de São Silvestre é aquele cara que sabe dosar o ritmo, né? E eu acho que essa história dos perfis, a Cássio, ela tem um pouco a ver com isso, né? A gente não precisa ser o melhor perfil a todo tempo. A gente tem que ter a consciência, né, de que, poxa, a gente está a gente tá no ritmo certo, né? A gente não precisa querer, correr um pouco mais, um pouco menos agora. Se você pensou a questão do prazo de aposentadoria, etc., cara, você tá no caminho, né? Então eu acho que eu gosto dessas analogias porque elas acabam tangibilizando alguma coisa que muitas vezes parece, né, um mistério aqui de mercado financeiro. Não, as coisas são muito simples, né? A questão só é que realmente, né, o grau de previsibilidade que a gente tem em relação às questões, ela é muito baixo, né? O Acácio acabou de falar um negócio que faz todo sentido. Poxa, o mercado não se assustou com uma possível guerra, né? Realmente, teve lá 2 dias em que o petróleo subiu, o dólar deu uma assim, mas na sequência já voltou tudo ao normal, né? Então, às vezes a gente olha para o mercado, parece que alguma coisa vai ser muito relevante e ela não é. E às vezes a gente olha para o mercado, parece que alguma coisa não vai ter a menor importância e ela tem, né? Então, assim, quem é o mercado? É uma soma de opiniões diversas, né? Que aí, às vezes, alguma coisa prevalece ao contrário daquilo que a gente esperava, tá? Acho que esse é o nosso dia a dia e, enfim, por isso que contamos, né, com gestores especialistas, né? Então, a gente tem a XP, mas também, gente, debaixo da XP, a gente tem outros gestores especialistas em cada classe de ativos. A gente estava falando, por exemplo, do crédito aqui. A gente tem gestores especialistas em crédito, que são caras que passam o dia inteiro olhando o crédito, né? Ele vai ter uma opinião sempre correta? Não tem alguém que acerta sempre. Mas eu acho que ele tem muito mais condições de ter uma opinião correta do que eu, do que o Acácio, do que o Eduardo, que não passamos o dia inteiro olhando para isso, né? Então, assim, a gente tem, é importante que a gente tenha alguém que de fato, né, esteja lá nesse dia a dia, esteja muito dentro dessa classe de ativos, né, e que possa fazer o melhor trabalho nessa classe de ativos em nosso nome, tá? Enfim, gente, então, acho que hoje a discussão foi muito interessante, né? Eu vou aqui encerrar e, evidentemente, abrir aí para vocês, né? Só mostrando rapidamente os resultados mais recentes, tá? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Uma questão de um segundinho aí, por favor. Enquanto você vai colocando, aí eu estou vendo algumas outras perguntas aqui, que eu já respondi. Fica à vontade aí, Cássio. Tem o Fábio pergunta, estou no perfil agressivo e nos últimos anos está ocorrendo a menor rentabilidade. Seria viável alterar para um perfil moderado ou conservador? Eu acho que é a mesma pergunta que a gente estava falando dessa migração de perfil. Primeiro, eu vou tentar ser bem objetivo e pragmático. Por favor, Cássio, eu coloquei na tela aí a lâmina do perfil agressivo, tá? Só para você, para te ajudar também nessa questão de como estamos, tá? Ótimo. E é óbvio, viável, a pergunta, eu vou ser bem literal, viável é viável. Agora, se isso vai te proporcionar uma melhor rentabilidade ou uma melhor satisfação, isso é o imponderável. Então, é bastante difícil isso. E, de novo, se você está no perfil agressivo, com um tempo para aposentadoria, o que eu poderia dizer é que talvez esse eu teria muito mais incerteza sobre a performance do agressivo. Hoje eu tenho mais expectativas de uma melhor performance do agressivo. Expectativas não quer dizer uma previsão correta disso, mas como a gente falou, existe um fluxo de dinheiro estrangeiro para o Brasil e para emergentes, e nisso o Brasil se beneficia, então a gente consegue capturar e remunerar, rentabilizar a nossa bolsa. Então o agressivo, os ativos de risco vão se beneficiar por isso. E também, no próximo ano, de uma forma não linear, como o Guilherme falou, a gente vai ter uma negociação de expectativas, uma precificação de um novo governo que pode trazer um melhor preço para a Bolsa. Então, se você tem prazo, talvez agora não fosse exatamente o melhor momento de mudar. Não sei, Guilherme, se você quer contribuir com alguma coisa nesse ponto.
Eu acho, Cássio, que é isso, né? Na realidade, assim, o grande drama, Fábio, de mudar agora seria o seguinte: eu concordo com você, né, que quando a gente olha para o perfil agressivo, é o perfil que está com uma rentabilidade aquém mesmo do que a gente esperava nesses últimos anos, né? Mas ele está aquém por uma conjuntura de mercado, né? Realmente o mercado foi, né, muito difícil desde o momento da pandemia. A grande questão, né, é que você pegou uma janela de alguns anos, né, de mercado ruim, com uma exposição a risco razoavelmente grande, uma vez que você estava no agressivo, né? O que eu penso é o seguinte, né? Se a gente agora, daqui para frente, né, fala assim, bom, agora a gente tem uma expectativa de recuperação. A Cássio colocou, olha, pode ter um novo governo e tal. O novo governo, eu acho que a gente poderia até arriscar dizer que o novo governo pode ser o mesmo, né? Contanto que venha com uma cabeça um pouco diferente na questão do lado fiscal. Né? A bolsa, gente, só vou dar um exemplo aqui muito bobo, mas que acho que é muito ilustrativo. Em outubro de 2019, foi quando o governo aprovou a reforma da Previdência, a bolsa bateu 120 mil pontos. Né? Hoje a bolsa, para quem está acompanhando aí, a bolsa está 137. Né? Bom, de outubro de 2019 para agora, a bolsa rendeu 17 mil pontos. É positivo. Mas quanto rendeu a inflação, quanto rendeu o CDI? O CDI nessa janela rendeu alguma coisa perto de 60%. Né? 60% em cima dos 120 mil pontos, né, estaria falando de 72 mil pontos, portanto, né, se a bolsa tivesse sido corrigida a CDI, estaremos a 192 mil pontos. Né? Poxa, se tiver uma recuperação por qualquer motivo, será que essa bolsa não volta e volta muito? Né? Então, o grande risco que eu vejo aqui, Fábio, de você mudar, é você consolidar uma perda, né, que aconteceu por você ter ficado exposto a risco num momento em que o mercado estava ruim. Né? Claro, Fábio, vai depender do que você tem de perspectiva para frente. Ah, Guilherme, mas vai mudar nos próximos 6 meses? Acho que não. E no próximo ano? Talvez. E no próximo ano e meio? Pode ser, né? Tem prazo para mudar? Não, não tem prazo para mudar. Por isso que o que o Acácio falou é o mais importante. Se você tiver tempo para esperar, talvez valha a pena esperar, né? Talvez esse momento seria prematuro essa saída, né? Então, eu penso que às vezes é muito mais fácil, porque eu entendo talvez o drama de vocês de dizer o seguinte, olha, eu vou ficar no agressivo ou no moderado, né? Eu sou uma pessoa agressiva ou moderada. Cara, sei lá, é difícil a gente de decidir isso, né? Mas eu gosto da sugestão que o Acácio traz de repente, a gente pensar em atrelar isso ao prazo que você tem pela frente. Quanto mais prazo você tiver pela frente, mais risco você pode correr, porque o mercado é cíclico e as coisas normalmente voltam. Né? Se você tiver um prazo muito curto, né? Se você é igual o seu dinheiro na vida, né? Eu vou comprar um apartamento daqui a 2 meses. Você não vai colocar o dinheiro inteiro na bolsa, né? Porque pode ser que você compre um apartamento 2 vezes maior do que o que você pretendia comprar, né? Mas pode ser que você continue morando de aluguel. Então, ninguém corre esse risco, né? Então, o dinheiro que a gente vai usar no curto prazo, a gente acaba colocando num perfil que é um pouco mais conservador, né? Mas se a gente tiver tempo, eu esperaria, tá? Voltando aqui um pouco, né, só indo na ordem, eu coloquei aqui o agressivo mais para facilitar aí a resposta do Thiago, desculpa, a resposta do Acácio, a excelente pergunta do Fábio. Mas vamos lá. Então, olhando aqui os nossos perfis, tá? Então, a gente vê aí, né, uma rentabilidade do perfil super conservador razoavelmente em linha aqui com o CDI. Olhando para o longo prazo, a gente continua aqui com rentabilidades muito em linha com o benchmark e com as metas, tá? Então, acho que a gente está bem tranquilo nesses perfis, tá? Algo muito semelhante acontece no perfil conservador, tá? Então, a gente está bem perto aqui no acumulado do benchmark, tá? Quando a gente vai para os perfis moderados e agressivos, aí acho que a gente tem um pouco do reflexo disso que o Eduardo estava falando, dessa postura da XP, né? A XP acelerou, né, a tomada de risco nesses perfis ao longo desse começo de ano. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que o último mês, né, e o ano foram muito bons, né? Claro que a gente ainda paga o preço, né, de num prazo mais longo, a gente ter tido uma bolsa que não saiu do lugar, né? Mas quando a gente pega os resultados mais recentes, a gente vê que os resultados estão muito bem, né? Muito parecidos aqui com o benchmark, né? Tanto em um quanto em outro, né? No agressivo, especialmente, até muito acima do benchmark, muito acima da meta, né? Tá assim, bem tranquilo. Ainda devemos alguma coisa do longo prazo? Sim, acabei de falar para vocês que em 5 anos, né, a bolsa basicamente não saiu do lugar. Mas a realidade, né, é que da forma como o perfil foi calibrado, a gente vê que esse ano ele está respondendo muito bem.
né? Ele está chegando, né? Ele está se aproveitando dessa melhora de risco, que era inesperada, é verdade, né? Mas que eu acho que a XP teve aí a tranquilidade, a paciência e conseguiu surfar bem essa melhora, né? Inclusive aumentando ligeiramente a exposição a risco nesses fundos, tá? Então, os resultados até agora, né, eles estão, digamos, muito dentro daquilo que a gente esperava, né? E para nós, né, que olhamos aqui os planos todo dia, né, é até um certo motivo de alegria que a gente esteja vendo um ano que está indo, né, a contento aí com o que a gente esperava, tá? Acho que deixa eu pode só. falar, Cássio, fica à vontade. A apresentação aí fica para você também, se você precisar. Não, é isso. E porque isso é um desafio. E a gente, quando olha o gráfico, porque é importante olhar os números, e mais recentemente, como o Guilherme falou, a gente consegue ver alguma recuperação, e aí tem, obviamente, o posicionamento do gestor, mas o mercado também tem melhorado, e eu acho que é importante que porque depende, o papel do gestor, a gente tenta cuidar muito disso, que é muito mais sobre preservar o capital do que tomar um risco desnecessário. Então, a performance que a gente tem, que a gente enxerga aqui no curto prazo com esses ativos, esse perfil agressivo e moderado performando bem, é muito pela visão e posicionamento do gestor, obviamente, e, óbvio, uma melhora do mercado. Quando a gente olha no gráfico, talvez esse gráfico, a grande infelicidade aí é do gráfico do benchmark, porque nós definimos um benchmark que é um percentual do CDI. Né? E como percentual do CDI, ele tende a ser essa mesma linha linear, e eu acho que o agressivo tem uns 122 do CDI, se não me engano, de benchmark, e ele faz essa linha que faz esse descolamento do nosso resultado. Mas no longo prazo é que a gente busca encontrar e ultrapassar essas linhas. Nesse momento e nessa janela, com esse benchmark, obviamente a gente fica bastante descolado. E eu vou já emendar aqui, Guilherme, numa outra pergunta, talvez eu acho que a última pergunta por enquanto. Vou derrubar aqui, tá, Cássio? Se considerar os diferentes perfis no Prevbuyer ao longo dos últimos anos, e eu acho que de alguma forma a gente tocou nesses pontos, todos eles ficam abaixo da média do retorno da renda fixa. Não seria ideal, pelo menos, o super conservador acompanhar os juros dessas rendas fixas? Tem mais uma pergunta, mas eu vou responder essa aqui. Olha a pergunta. Não seria ideal, pelo menos, o super conservador acompanhar os juros dessas rendas fixas? Sim, sem dúvida alguma. Esse seria ideal. Veja, o super conservador, o benchmark dele é 101% do CDI. Ou seja, o gestor lá na XP, ele visa, no mínimo, 101% do CDI. Então, ele tem atingido esse resultado mais recentemente. Para a gente apurar a rentabilidade que valoriza o seu perfil, a gente pega essa rentabilidade que o gestor ofere e tira os custos operacionais da Prevbuyer que existem, óbvio, mas em relação ao mercado são pequenos. O nosso custo é em torno de 0,20%, acho que no mercado um PGBL cobra 1%, alguma coisa assim, no mínimo. Então, a gente tira um 0,20%. Então, se ele render 100% do CDI, ele vai ficar talvez 99%, 98% do CDI, porque a gente tem os nossos custos internos aqui também. Por isso que a gente coloca 101% do CDI. Para ter essa casquinha acima do CDI, a gente tem que tentar buscar um crédito privado, algum ativo que performe acima do CDI. E nessa, eventualmente, esse ativo, esse crédito, pode sofrer um pênalti, um default, como o exemplo de Braskem, e aí atrapalha a performance dos 100% do CDI.
Não sei se fica claro, mas sim, é esse o objetivo, é isso que a gente pretende, mas a alocação não é 100%, a alocação estratégica desse perfil não é 100% em CDI, ele tem que buscar uma casquinha um pouco acima, que é 101% do CDI, e às vezes isso não performa tão bem. Eu poderia aqui até aproveitar para falar de uma estratégia que a gente está implementando, porque teve uma nova resolução que permitiu que a gente fizesse o investimento em títulos do governo de longo prazo, mas mantendo sem sofrer com a volatilidade. Então, eu não vou dar muito detalhe, porque a gente não vai ter tempo aqui, mas essa é uma estratégia que, para o perfil conservador ou super conservador, ele está trazendo 200 ou 2%, 200 pontos percentuais ou 2% acima do objetivo de retorno do perfil super conservador. O objetivo do perfil super conservador, de acordo com a nossa política de investimento, é IPCA e INPC mais 5. Então, essa estratégia que a gente adotou, ela vai trazer uma expectativa de retorno no longo prazo de INPC mais 7%, ou seja, 2 pontos percentuais ou 200 pontos percentuais acima do objetivo do plano, do perfil, o que é muito positivo. O lado ruim dessa estratégia é que no curto prazo, porque o CDI está muito acima, a gente vai sofrer talvez vai ficar abaixo do CDI, desse indicador que é uma referência para todos nós. Então, em que pese a gente fique abaixo do CDI, nós estamos acima do objetivo de retorno previsto na política e que vai remunerar o benefício de acordo com o nosso desenho de plano. Muito detalhe, eu vou poder esclarecer em perguntas pontuais, se vocês tiverem, mas nós vamos fazer uma live específica sobre esse tema, explicando. E só para seguir aqui na pergunta dessa mesma pessoa, ele faz assim, por que o agressivo, mesmo com especialistas em finanças, o Eduardo Burjan, que é o especialista em finanças, sempre está abaixo da renda fixa? Isso é muito injusto, eu vou te defender, Eduardo, porque é sobre isso. Porque o agressivo, ele investe em ativos de risco que nos últimos anos não performaram. E não adianta a gente fazer do perfil agressivo 100% do CDI, porque aí não precisa ter o agressivo, porque o super conservador já é isso. Então, necessariamente, precisa ter uma diferença entre esses perfis. E a diferenciação faz com nível de risco. O risco vai aumentando. E para você, e o objetivo de retorno vai aumentando. O perfil super conservador tem o objetivo de ter INPC mais 5%. Está na política de investimento, está no site. O agressivo tem o objetivo de 7,20, 7,22, alguma coisa assim. Para você obter esse retorno acima da inflação, de 7% acima da inflação, é um outro olhar que você precisa ter para o teu portfólio. Aí você vai me dizer assim, Cássio, mas com CDI a 15%, é só você ir para o CDI. Sim e não, né? Mas porque no momento em que tiver um rally, e o Eduardo Burjan falou sobre isso aí, você precisa estar alocado, você precisa estar posicionado. Porque no momento em que o mercado tiver um descolamento, ou aproveitar esse rally, você precisa estar posicionado nesses ativos porque você está comprando esse tipo de risco, essa performance. Então, não é sobre olhar exclusivamente para um ativo, para o CDI, porque investimento investir em um é não investir em outro e perder a oportunidade do outro. Diga, Guilherme, não sei se pode contribuir. Eu acho que tá difícil contribuir alguma coisa a mais além do que você falou, tá perfeito, né? E essa questão, eu acho que é importante a gente estar, especialmente nesses perfis mais agressivos, né? A gente tá com uma alocação um pouco diversificada, porque
essas metas que a gente coloca, né, na política de investimento, elas não foram tiradas da cartola, né? Elas são metas que têm a ver com garantir, né, no longo prazo, a reposição salarial que cada um dos participantes está procurando. Então, voltamos um pouco para aquela ideia da maratona ou da São Silvestre. Né? Em alguns momentos, estar diversificado vai significar um retorno abaixo do CDI, sim. Né? Mas a gente mirou esses perfis não para um ano, a gente mirou esses perfis para um prazo um pouco mais longo. E a nossa maior preocupação não é o perfil estar abaixo do CDI. A nossa maior preocupação é o perfil não ter rentabilidade real suficiente para pagar para vocês aquilo que vocês precisam receber lá na frente. A maior frustração nossa aqui, eu falo talvez um pouco pelo Acácio, mas eu sei que é a dele, seria que lá na frente, né, as pessoas fossem se aposentar, ninguém nunca reclamou, né, assim, tá tudo certo, rentabilidade nunca deu volatilidade, tudo bonitinho, só que chega lá na frente, você esperava receber 5 mil de salário, está recebendo 2, né, isso seria uma frustração muito grande. Então, infelizmente, né, a forma como as coisas são e esse longo prazo nos obriga a tomar algum risco, e esse risco, em alguns momentos, vai significar que a gente vai estar pior ou melhor do que o CDI. Mas o que vai importar para a gente é essa meta, né, e garantir que lá na frente a gente vai ter uma reposição salarial adequada para cada um de vocês. É isso, Guilherme. Essa seria a maior frustração. E eu acho que esse objetivo de retorno, essa reposição salarial, que a gente tem, que a gente trabalha, porque a gente precisa ter uma referência, tem diversos fatores, variáveis que a gente olha. E um dos principais fatores que nos diferencia de outras empresas e outros fundos de pensão é o próprio desenho do plano, que você pode colocar 5% e a empresa pode colocar mais 10%. Então, você acumula 15% do seu salário. Isso é uma ótima poupança, uma ótima acumulação. E eu digo isso porque, eventualmente, um fundo de pensão onde o seu colega está, ele pode ter uma melhor performance, num cenário econômico positivo, de ativos de risco performando bem, se ele tiver um desenho de plano que paga 1 para 1. O nosso paga 2 para 1, né? O dele é 1 para 1. Se for 1 para 1, ele não vai oferecer o mesmo nível de renda que nós vamos oferecer com 2 para 1. Portanto, ele tem que correr mais risco do que nós, para oferecer o mesmo nível de renda que vocês terão. Então, esse cara, no momento de rally com ativos de risco performando muito bem, ele vai falar assim, nossa, o meu perfil tá... Porque eles estão superalocados em ativos de risco. E aí, ele vai nadar de braçada para cima de você. Mas, no final do dia, ele está correndo muito mais risco do que você para ter o mesmo objetivo final. E não é sobre o objetivo, é sobre a chegada. Não é sobre ser melhor ou não do que o coleguinha do lado. Pessoal, eu não sei se a live foi uma dinâmica diferente. Eu tenho, acho que mais uma pergunta entrou aqui. Eu vou aproveitar. Queria entender melhor sobre como é feita a divisão de valores para os tipos de investimentos. Por exemplo, para um perfil conservador e não super conservador. E moderado, uma parte dos investimentos é o mesmo do super conservador, correto? Correto, é isso mesmo. Todos os perfis, e aí eu acho que o Guilherme vai ser até a melhor pessoa para falar isso daí, mas todos, eu vou me atrever aqui, todos os perfis, até porque não existem muitos ativos diferentes e a legislação e a regulamentação dos fundos de pensão é bastante restritiva. A gente não pode fazer algumas coisas aqui, porque o nosso objetivo, infelizmente para todo mundo, ou felizmente, não é tornar ninguém milionário. A gente adoraria, sim, mas não é. A gente quer cuidar da aposentadoria e fazer uma reposição salarial. Então, os ativos que nós temos, dividindo em poucos segmentos, é uma renda fixa bem passiva, aquela que é o CDIzão, uma renda fixa um pouco mais ativa, que sofre um pouco de volatilidade, multimercados,
Eu vou encerrar com renda variável aqui. Aí tem o exterior, que a Previc olha, que é pequenininho, mas são esses 4 básicos ativos. E é claro, dentro de renda variável tem diversas estratégias. Dentro de renda fixa tem outras estratégias como crédito, enfim. Mas todos os perfis têm o mesmo conjunto de, aliás, todos os perfis poderiam acessar o mesmo conjunto de ativos. Eles só não acessam a quantidade porque eles têm diferentes níveis de risco. Então, o perfil super conservador, ele, como eu falei, ele tende a ser mais líquido, mais previsível. E nesse sentido, ele fica mais atrelado ao CDIzão. Por isso que as perguntas anteriores falaram assim, ele não deveria ficar colado no CDI. Deveria, a gente adoraria, mas porque a gente quer pegar um pouco mais dessa casquinha, corre algum risco adicional e eventualmente não dá. Ou mesmo a estratégia de alocar em NTNBs, você tem uma ótima estratégia de longo prazo, mas no curto prazo ela não performa tão bem. Então, por isso que tem essas distinções. Mas os ativos disponíveis, eles vão diferenciar pelo nível de risco de cada um dos perfis. Não sei se te respondi. E aí tem uma outra, que na mesma pergunta, tem uma porcentagem de valor para cada um dos perfis, para onde é direcionado o investimento de cada participante? Sim, tem. E até, né, Guilherme, eu acho que na nova estrutura acho que isso vai ficar muito mais claro para vocês. Mas é exatamente isso. Tem um percentual de alocação. A política de investimento que está disponível no nosso site, ela traz o seguinte: ela traz o objetivo de retorno, e ela traz também ela traz assim, no perfil super conservador, conservador, moderado e agressivo. Ela tem uma tabelinha que fala assim, o objetivo-alvo. É como a gente imagina e quando a gente planejou a política de investimento. E aí, o gestor, ele tem autonomia e discricionariedade, e ele tem limite superior e inferior para ele mover de acordo com a visão de mercado que ele tenha. Então, respondendo à pergunta desse anônimo, sim, tem alguns percentuais estabelecidos, tem um objetivo-alvo como uma referência, mas a gestão é discricionária, que significa que é o Eduardo, é a XP e o Thiago que definem de acordo com a visão do mercado. Porque a gente dá uma banda superior, ou seja, ele pode ir no limite superior e ele pode reduzir algum determinado ativo, como está reduzindo agora o crédito, porque não estão vendo a oportunidade nessa classe de ativo. Guilherme, para a gente já caminhar para o final. Não, tá ótimo. Eu acho que é isso, né? E a estrutura que a gente pensa, né, é uma gestão matricial, ou seja, o perfil conservador, ele é um pedaço do super mais alguma coisinha. O perfil moderado é um pedaço do super, um pedaço do conservador mais alguma coisinha. E assim vai, entendeu? Então a gente vai acrescentando níveis de risco à medida que a gente vai caminhando para perfis mais agressivos. É exatamente essa lógica, né? E quando a Cássio menciona a nova estrutura, a gente está inclusive aproveitando aí alguns ajustes de regulamento, fundos, etc., CVM 175, coisas que vocês podem ouvir aí falar no mercado, e redesenhando essa estrutura para que a gente tenha, né, isso de maneira mais clara e mais direta, né, assim, que a gente tenha essa gestão de maneira muito simples, né, e que a gente possa ter esses, é como brincar de Lego, né, montar esses diversos perfis, né, de uma maneira bastante tranquila. Exatamente. Não, talvez assim, efeito de estratégia de político não muda. Não deve mudar nada. Mas assim, a visualização e o entendimento, a transparência para os participantes, eu acho que isso sim, acho que vai ficar muito mais visual e acho que a gente vai, vocês vão ficar satisfeitos. Gente, eu não vejo mais nenhuma pergunta aqui, eu agradeço o tempo de vocês. Eduardo, obrigado pelo teu tempo, por ter ficado aqui conosco. Guilherme, mais uma vez aí pela parceria. Eu fico à disposição pelos nossos canais de atendimento aqui. Agradeço a Ellen, Michele, que está conosco aqui, e o Vinícius, para conduzir essa live. E em breve a gente vai apresentar, fazer uma live contando mais por dentro dessa estratégia de investimentos que a gente pincelou aqui. Muito obrigado, um abraço a todos. Até mais, gente.